E aí, pessoal, bom dia. Novamente, obrigado por estarem presentes, né, nessa aula novamente. E vamos dar continuidade ao módulo do PowerPoint, ok? Só para saber, todos estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Só para saber e eu começar aqui na certeza que vocês estão me acompanhando. Ok, beleza, Joelma. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o slide que nós paramos na aula passada, tá? Então, ó, na aula passada, nós começamos a montar aqui esse slide, que é exatamente falando sobre frutas, né? E isso daqui, como eu falei, esse slide, por exemplo, ele já estaria pronto para que a gente possa, digamos, apresentar. Algumas dicasinhas que eu não me recordo se eu cheguei a passar para vocês, tá? Em textos, quando vocês forem colocar, tentem não colocar muito texto, tá? Então, coloca uma quantidade pequena de texto, até porque o objetivo do slide é que você apresente o seu ponto de vista, o seu trabalho. Né? O trabalho é apresentar o seu ponto de vista. Você pode até ler o texto, como por exemplo eu coloquei aqui sobre a temoia, eu coloquei um texto pequeno. Você pode até ler sobre a fruta, ou seja, sobre a temoia, mas o importante é que você possa complementar. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, nós não vamos encontrar apenas esse pequeno texto aqui lá, nós vamos encontrar um texto muito grande. Então, o correto é você estudar aquele texto grande e tal, e aqui você apenas explicar aquilo que você, digamos, aliás, você ler, fazer o resumo e você explicar aquilo que você entendeu sobre o determinado tema. A parte interessante. Outra coisa que eu não me recordo de ter passado para vocês é que cada ser humano, melhor, cada pessoa, ela compreende as coisas de uma maneira diferente. Então, tem pessoas que compreendem só em ler o texto, tem pessoas que compreendem, melhor, só compreendem com uma imagem, e tem pessoas que ainda só compreendem se tiver um vídeo, por exemplo. Então, em uma apresentação que vocês forem fazer, vocês podem usar esses três elementos. Vocês podem usar o texto, vocês podem usar a imagem e vocês podem utilizar o vídeo. Mas lembrando, tá? Todos esses três itens aí, eles servem apenas para complemento. Não é você chegar lá, só ler, pronto, acabou-se não. Tá? Até porque é bem provável que onde você esteja apresentando, todo mundo já saiba ler. Então, você vai ter que colocar ele de uma forma resumida e você complemente. Outro ponto, digamos, interessante que a gente pode até observar aqui e que a gente vai fazer na sequência é a questão dos efeitos, tá? Não é correto a gente encher uma apresentação de efeitos porque vai tirar o foco do conteúdo principal. Por exemplo, se eu vou colocar efeitos de entrada, de saída, vocês vão ver daqui a pouco. Aliás, não sei se hoje vai dar tempo, porque nós vamos ver ainda o menu inserir aqui, a guia inserir. Mas se você encher de efeitos, tá? As pessoas ficam naquela ansiedade de saber o seguinte: qual é o efeito que vem a seguir. Então, desprende a atenção das pessoas. Então, procure, por exemplo, em um conteúdo que você for apresentar, evite utilizar os efeitos. Ah, professor, mas quando eu devo utilizar os efeitos? Então, os efeitos eles devem ser utilizados quando você for fazer algo que não seja formal. Por exemplo, se você for criar um álbum digital, tá? Porque você pode criar um álbum digital. Inclusive, por exemplo, na internet, vende-se um álbum digital que ele fica ligado na tomada, você vai lá com um cartãozinho de memória, com as fotos, tá? Você pode até fazer o álbum digital aqui, e ele vai ficar lá na estante, por exemplo, passando foto por foto, automaticamente, com os efeitos que você colocar aqui. Então, nesse caso, você poderia utilizar os efeitos. Mas em um conteúdo formal de apresentação, fuja dos efeitos, tá? Beleza, vamos lá.
Na aula passada, nós vimos aqui a primeira guia, que foi a página inicial, e eu expliquei para vocês o seguinte, pessoal, ó, nessa página inicial, basicamente vai conter aquelas que são consideradas as principais ferramentas do programa, tá? Sendo que todas elas a gente vai encontrar ou inserir, ou em design, ou em transição, e assim sucessivamente. Então, na verdade, aqui elas só estão com um atalho, tá? Então, continuando aqui na guia inserir, eu acho que é a maior de todas é a guia inserir. Depois que a gente termina a guia inserir, aí o módulo vai embora, tá? Ou seja, fica muito rápido, certo? Deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer. Pronto, beleza. Digamos que eu tenho aqui, ó, o último, tá? E observa que eu tenho aqui o novo slide. Então, novo slide eu posso, por exemplo, pedir um novo slide e já definir qual layout que eu vou utilizar, seja qual a estrutura, se vai ser título e subtítulo, título e conteúdo, cabeçalho da seção, duas partes de conteúdos e assim sucessivamente. E se eu clicar, por exemplo, direto no sinal de mais, ele vai também, só que ele vai sempre, por exemplo, seguindo o padrão do slide anterior, que nesse caso aqui foi um título e dois conteúdos, e assim sucessivamente, tá? Como a gente já aplicou uma formatação de background, então automaticamente ele já vai saindo já com aquela mesma formatação de background, ele vai copiando a estrutura do slide anterior, tá, pessoal? Então seria basicamente essa questãozinha aí, tá? De você poder ir seguindo aqui, certo? Eu não vou querer pedir um novo slide, vou deixar ele aqui sem. A parte de reutilizar slide, ela é uma ferramenta nova, tá? Que não tem nas versões anteriores e ele surgiu aqui novo. Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte, ó. Nos programas do Office, quando você para o mouse sobre uma ferramenta, observa que ele vai mostrar o nome da ferramenta e ele vai dar uma descrição sobre o que você pode fazer com a ferramenta. Por exemplo, ó, reutilizar slides. Ó, pesquise arquivos do PowerPoint para reutilizar slides. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar, por exemplo, a possibilidade de eu ir procurar apresentações que foram criadas anteriormente e eu possa encontrar, por exemplo, slides para tentar colocá-los aqui dentro, tá? Então, por exemplo, tem uma... Deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Então, por exemplo, tem esse aqui, que é um slide da grade 2.19, passou, na verdade, ele está abrindo aqui, ó. Então, ele está abrindo vários slides aqui. Por exemplo, digamos que eu vou usar esse do XD aqui. Deixa eu liberar mais alguém. Vitor. Vamos lá. Então, quando eu escolhi aqui, por exemplo, um arquivozinho do XD, ele me dá toda a apresentação daquele arquivo, tá? E simplesmente eu posso escolher, por exemplo, um dos slides para usar na minha apresentação. Então, assim, é uma ferramenta nova, ó. Observe que não precisou eu refazer esse slide, porque ele já me trouxe, ó. Tá? Então, existe a possibilidade, sim, da gente poder pegar esses arquivos aqui. Deixa eu ver aqui, Joelma e Vitor dizendo que está tudo preto. Pessoal, a Joelma e o Vitor, deixa eu conferir aqui minha internet, tá? Pessoal, a minha internet está normal. Verifica aí se tem mais alguém. Professor, aqui também tá tudo preto. Tá tudo preto. Sim. Curioso aqui. Deixa eu ver aqui, tá? É porque assim, eu andei observando que muitas vezes ele trava aqui a tela e quando eu vou, por exemplo, quando eu volto para minha foto aqui, aliás, para minha câmera, e em seguida eu volto para a tela que eu estou compartilhando, deixa eu ver aí, viu? Eu acho que ainda tá preto aí para vocês ainda, né? Sim. Tá tudo preto, né? Para vocês. Uhum.
Isso aqui, ó, é um bugzinho da ferramenta, porque, por exemplo, olha, tá preto aí para vocês. Se eu voltar para minha câmera aqui, ali agora ele apareceu, não foi? Voltou. Na hora que ele apareceu, eu tirei. Deixa eu ver se ele vai agora aí. Voltou. Beleza, é algum bugzinho aqui. Tava preto, eu acho que vocês não compreenderam essa questão de reutilizar slides, não foi isso? Sim. Deixa eu vou refazer aqui, tá? Só para vocês poderem acompanhar, tá? Excluir ele aqui. Vamos lá. A respeito aqui da primeira ferramenta, novo slide, vocês já entenderam. Que eu acho que, como eu expliquei para vocês na aula passada, desde a aula passada, então acho que vocês compreenderam essa partezinha aí, tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguma mensagem? Joelma, consegue visualizar agora? Beleza, vamos lá. Então, no primeiro recurso de novo slide, desde a aula passada que a gente vem trabalhando. Então, acredito aí que vocês se recordam. Na segunda ferramenta aqui, tá, vem a questão de reutilizar slides, ó. Então, esse reutilizar slides, ele vem com o objetivo de, quando você tem alguma alguma apresentação onde você quer pegar alguns slides, ou um, ou dois, ou três slides de uma outra apresentação, ou seja, de um outro arquivo. Então, quando eu clico aqui ó, em reutilizar slides, vocês vão observar que ao lado direito aparece um painelzinho com o nome reutilizar slides. E ele vai me dar uma série de apresentações, ou seja, de arquivos do PowerPoint, o qual eu já tenha feito, já tinha montado, tá? Então, por exemplo, eu escolhi esse daqui do XD agora há pouco, tá? Vou abrir ele aqui, vou dar um clique nele. E aí vocês vão observar que todas as apresentações, todos os slides de apresentação fica disponível para mim, tá? Ó, todos ficam disponíveis para mim. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Posso escolher, ou seja, clicar naquele slide que eu desejo. Ó. Observa que ele já trouxe para cá. Então, é uma forma de você ir mesclando slides de apresentações. Por exemplo, se eu vim aqui e colocar aqui protótipos, por exemplo. Aí observa que eu já peguei dois slides de uma outra apresentação. Ó. Tá aqui embaixo. Então, se eu não quiser, não tem problema. Eu vou lá e deleto, ó, clico com o botão direito, excluir slide, tá? Mas, assim, é uma ferramenta nova do Office 365, tá? E é uma vantagem, assim, da gente utilizar um serviço online, porque as atualizações elas vão sendo feitas e a gente já vai acompanhando, não vai precisar desinstalar programa, instalar programa novamente, então ficaria mais fácil, tá? Pessoal, compreenderam aí sobre o reutilizar slides? Todo mundo compreendeu aí como é que funciona? Ok. Beleza, vamos lá. Continuando aqui, tá? Eu vou pedir aqui um novo slide só para a gente trabalhar com tabelas. Inclusive, vou pegar um título e um texto, um título e um conteúdo, na verdade, que nós falamos. Veja bem, nós podemos inserir objetos tanto utilizando o menu inserir, se você preferir, tá? Ou você pode ir diretamente aqui, ó, dentro do slide, observe que tem os objetozinhos aqui, ó, de tabelas, eu tenho gráficos, eu tenho smart arts, eu tenho modelos 3D, eu tenho imagens online, vídeos e ícones. Tá? Então, eu tanto posso ir inserir e escolhê-los, ou posso vir aqui. Então, tanto faz. Tá? A diferença de você vir aqui é porque, às vezes, previamente, você pode fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, tabelas. Aqui, ó, você já pode... na verdade, são as mesmas ferramentas do Word que vocês já viram, tá? Então, eu não vou dar aquele foco todo, porque não trata-se de uma coisa nova para vocês. Então, ó, eu já posso definir ele aqui, tá vendo? Ó, ou definir aqui ou aqui embaixo, inserir tabela e definir.
Se eu clicar aqui, por exemplo, direto aqui, ó, no íconezinho aqui, ó, de inserir tabela, ele vai surgir essa janela que eu posso fazer isso de forma manual, onde eu posso definir, por exemplo, o número de colunas e o número de linhas. Tá? Então, já posso fazer essa formatação aqui. Então, digamos que eu coloco aqui, ó, número de colunas, vou colocar 3 e o número de linhas eu vou colocar 6, por exemplo. Poderia fazer isso lá também, então tanto faz um quanto o outro. E observe que a tabela ela já foi inserida. Então, suponhamos que eu coloque aqui, ó, nome, telefone, e-mail, por exemplo. E aqui eu vou lá e faço o cadastro, por exemplo, José, telefone 829999, cadê? Tracinho 9999. E-mail, aí eu posso colocar qualquer coisa aqui. A mesma coisa aqui, ó, Maria, tá? Vou colocar lá 82, colocar aí qualquer valor. Só para vocês verem assim, funciona da mesma maneira lá do Word que você já conhece. E vocês podem observar que pelo fato da tabela estar aqui selecionada, lá na parte superior direita apareceu uma guia com o nome Design da Tabela. Se eu tirar a seleção aqui, ó, vocês vão observar que o design da tabela ele saiu, tá? Então, ó, vou clicar na tabela, ele volta a aparecer, porque aí eu vou formatar a tabela. Então, eu posso escolher um desses estilos aqui, se for o caso, tá? Ó, deixa eu ver aqui, vou colocar esse verde aqui. Tá? Então, observe que eu já mudei aqui o layout. Eu posso, por exemplo, selecionar uma linha. Deixa eu ver aqui. Ele não está ainda aqui para esse modelo aqui. Ah, tá. Então, ó, eu posso, inclusive, selecionar os textos para ficar mais fácil. E se for o caso, eu posso mudar esse padrão. Digamos que eu vou fazer um cor sim, cor não aí, seguindo o mesmo padrãozinho daqui, tá? Sim, outra coisa. O texto. Deixa eu ver se eu mudo a cor dele. Não. Não, mudando. Acho que o padrão aqui que ele não está deixando aqui. Aliás, já sei. Porque o Office também está com esse bugzinho. Não sei se é pela questão do compartilhamento, que às vezes por exemplo, vou fazer alguma funçãozinha que ele não funciona. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí eu vou aqui, ó, posso selecionar. Sem querer, eu coloquei uma linhazinha. Ó, seleciono uma linha e aqui eu posso ir colocando, por exemplo, ó, por sim. Aí agora, ó lá, cor não. Entendeu? Aí eu posso ir colorindo do jeito que eu quiser, posso aplicar as fontes do jeito que eu quiser. Então, assim, é tudo muito simples, tá? E aqui vocês já viram como é que funciona essas questões, tá? Tem um recurso aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Um recurso novo também desse Office, é porque não tinha a partezinha aqui desses efeitos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu vou selecionar só os títulos, aí tem aqui ó, os efeitos, isso daqui ele também não tinha, tá pessoal? Então é uma coisa nova aí pra gente. Aí, por exemplo, vou colocar aqui em Bezier, por exemplo, vou colocar isso daqui. Ó, aí observe que ele fica com um efeitozinho separando cada uma das células, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar aí de boa, mas ele faz essa separação. Vou selecionar novamente, que aqui ele de vez em quando dá um bugzinho aqui. Aí eu vou lá, ó. E aí observa que ele já cria também um efeito na segunda. Se eu quero colocar na terceira, eu seleciono, se ele deixar aqui. Pronto. Aí observa que ele já ficou na terceira. Recurso novo, interessante, tá? Então, quer dizer, a tabela em si, ela é toda editável, né? Toda editável. A partezinha de apagar, por exemplo, de borracha, se você quiser apagar, não tem problema. Pode selecionar. E apaguei sem querer aqui umas coisas. Por exemplo, vou apagar aqui umas linhas, ó. Vou tentar deixar aqui um vão livre aqui.
Não vai como se ela tivesse em uso aqui. Tem não. Aí tem a partezinha de desenhar também, que você pode fazer essas linhas do jeito que você quiser. Observe que já criou aqui. Eu posso, por exemplo, escolher até o formato da linha, se for o caso. Eu posso escolher a espessura da linha. Eu posso escolher a cor da linha. Vou colocar um branco aqui, vou só passar ele no mesmo lugar. Ó. Então, quer dizer, você pode personalizar a sua tabela do jeito que você quiser, inclusive. Você pode passar aqui, ali como tem o efeito, não vai perceber muita diferença, porque eu coloquei o efeito, ó, eu passo, mas ele não altera nada. Então, assim, ele fica todo editável, aqui dá para ver. Ó lá. Então, assim, é usar a criatividade e montar uma tabela do jeito que você quiser, tá? Então, isso daqui vocês já viram, por isso que eu não dei nem tanto esse foco, por não ser algo novo. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso reforçar. Lucas colocou aqui o seguinte: professor, eu posso compartilhar uma tabela do Word com o PowerPoint? Nesse caso, Lucas, você usa o copiar e colar, né? Aí você pode fazer de boa. O compartilhamento em si dela, a gente não consegue, por exemplo, só compartilhar ela, né? Mas a gente pode, deixa eu ver aqui se eu tenho uma possibilidade aqui, tá? Porque assim, o que a gente pode compartilhar é o documento como um todo. Tá vendo? Ele não tem a partezinha de compartilhamento aqui. Mas a tabela, somente a tabela, aí só se você usar o copiar e colar, mas só compartilhar ela, pelo menos da forma que eu estou compreendendo aqui, não. Entendeu? Mas você pode sim pegar uma tabela do Word e colocar ela aqui, certo? Partezinha de importar aqui, que se você for importar, ele vai importar um documento todo, ele não vai importar só a tabela. Por exemplo, se eu for em arquivo, deixa eu ver se tem aqui o importar aqui, ó. Ele não tem só o exportar, que é você levar ele. Mas você trazer, ele não tem a opçãozinha de importar. Então, nesse caso, não, Lucas. Tá? Só se você usar o copiar e colar. Aí você consegue de boa, certo? Eu vou pedir mais um slide aqui. Gente... Sim, todo mundo compreendeu, né? Essa questão da tabela. Todos compreenderam a parte de tabelas aí. Aí, pessoal, todo mundo compreendeu aí tabelas? Ok, Israel. Vamos lá. Continuando aqui, nós temos, por exemplo, imagens. Quando eu clico aqui em imagens, eu tenho três possibilidades aqui. Então, eu tenho deste dispositivo, eu tenho imagens do estoque e imagem online. Para quem tem as versões mais antigas, ou seja, do Office, não vai aparecer esse nome deste dispositivo, melhor, este dispositivo. Ele vai aparecer do arquivo, tá? Que é a mesma coisa. E essa imagem estoque ele não tem também, ou seja, é algo novo do Office, tá? Então, agora eu tenho três lugares para pegar uma imagem. Por exemplo, quando eu coloco aqui deste dispositivo, é a mesma coisa de eu usar esse recursozinho aqui embaixo, ou seja, essa primeira imagenzinha aqui embaixo, tá? Ou seja, dentro do slide. Mas eu vou mostrar por aqui, porque eu mostro as três para vocês, tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, deste dispositivo, ele vai me disponibilizar a pastazinha documentos, nesse caso aqui eu posso passar para a pasta imagens, e eu posso simplesmente escolher uma imagem para inseri-la lá no slide, tá? Então, por exemplo, digamos que eu vou colocar o da Microcamp aqui. Então, observa que eu trago a imagem da Microcamp e eu coloco ela aqui. Simples e rápido e fácil, tá? Inclusive, ele dá até aqui as ideias de design e tal, que eu posso formatar. Mas, enfim, eu vou deletar, vou mostrar uma outra maneira. Uma coisa que muitas vezes eu percebo que as pessoas fazem um retrabalho, ou seja, dois trabalhos para uma ação só, que seria basicamente o quê? Às vezes as pessoas estão procurando uma imagem, aí abrem o Google, salvam a imagem no computador, e depois de salvar a imagem do computador, insere no PowerPoint.
Moral da história aí, você vai ter dois arquivos iguais sendo armazenados no computador. Você vai ter uma pasta dentro da pasta, por exemplo, em imagens ou download ou documentos, onde você salvou, tá? E você vai ter o mesmo arquivo sendo armazenado através de uma apresentação do PowerPoint, ou do Word, ou do Excel e assim por diante. Então, nós já temos lá no Inserir imagens do estoque, que eu vou mostrar agora, e imagens online. Então, uma dica, eu vou pesquisar no Google, não precisa e salvar a imagem no Google, vem logo para o Imagens Online, tá? Porque você já pega ela direto e já insere, então ela só vai armazenar apenas uma vez. Mas por ordem aqui, essas imagens do estoque são imagens, pessoal, que primeiro precisa-se de internet, porque é um Office online, tá? Ou seja, esse recurso é online. Outro detalhe, essas imagens elas são exclusivas da Microsoft. Então, essas mesmas imagens você não encontra ela no Word, tá? Se você pesquisá-las no Word, você não encontra, porque são imagens exclusivas. É de um banco de imagens da Microsoft. E aqui você pode pesquisar, por exemplo, imagens de estoque, aí tem aqui, ó, recorte de pessoas, ícones, adesivos e por aí vai. Observe que são imagens, na verdade, já tratadas, que não vêm com marca d'água, são imagens exclusivas mesmo da Microsoft. Então, nem adianta procurar em outro lugar que não vai encontrar. É interessante por quê? Porque não corre o risco de você colocar e alguém já ter visto, por exemplo, essa imagem lá no Google. Tá? Então, são imagens diferentes, inclusive eu aconselho que seja trabalhado por aqui. Tá? Eu acho bem interessante. Eu posso pesquisar, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, natureza, um exemplo. Observa que ele vai pesquisar imagens da natureza, tá? Ó. Então, são imagens muito, muito bonitas, muito trabalhadas. Quando eu coloco aqui recorte de pessoas, é interessante porque às vezes nós estamos procurando, por exemplo, uma imagem PNG, ou seja, sem fundo. Eu vou colocar essa, depois eu volto para o ícone, tá, pessoal? Digamos que eu vou colocar essa moça aqui, ela apontando para alguma coisa na apresentação. Olha só como fica legal, tá? Eu geralmente uso olha lá, ó. Então não precisa você tirar o fundo dessa imagem, então não vai precisar ter esse trabalho todo aqui, tá? Então ficaria mais fácil. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui o que seria esse trabalho se você fosse fazer sem ela, tá? Por exemplo, eu vou para o Imagens Online, daqui a pouco eu volto lá para esse do estoque. Digamos, pessoas PNG. Dificilmente eu vou encontrar uma imagem assim como eu encontrei dessa mulher. Então, assim, PNG é um tipo de arquivo pequeno, tá? Ou seja, menor, de que geralmente não tem fundo branco, tá? Geralmente não tem fundo branco. Eu não sei aqui, vamos ver se essa tem. Se não tiver, eu procuro uma mais. Ó, por exemplo, essa imagem aqui, beleza, ela veio, ó, sem fundo, perfeito. Mas deixa eu pegar outra aqui que não seria isso que eu queria aqui. Então tá aí uma dica. Então, quando vocês quiserem uma imagem sem fundo, pesquisa PNG. Mas se eu colocar aqui pessoas, fundo branco, só para mostrar para vocês um detalhezinho aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar esse elemento aqui. Então acontece muito, deu um erro aqui. Caramba, deixa eu colocar novamente. Deixa eu ver esses quatro velhinhos aqui. Pronto. Às vezes acontece muito, pessoal, da gente pegar uma imagem que a gente quer tanto, que a gente acha interessante, e ela vir com esse fundo branco aqui, ó. Aí, olha só, na parte superior direito tem a opçãozinha aqui, ó, de formato de imagem, tá? Não sei se vocês, acho que vocês conseguem ver aí. E nós podemos formatar essa imagem aqui. Por exemplo,
remover plano de fundo. Ó, quando eu clico em remover plano de fundo, o fundo ele pode estar, pessoal, de qualquer cor. Agora, de preferência que seja uma cor uniforme. Nesse caso, ou só branco, ou só azul, ou só amarelo. E não precisa levar para o Photoshop para tirar, tá? Então, quando eu cliquei lá em remover plano, observe que o que tiver rosa vai ser a parte da imagem que vai apagar. O que é que acontece? Ele pegou, inclusive, partes dos bonequinhos aqui. Então, ele vai apagar, por exemplo, boa parte do primeiro, o cabelo de todo mundo, basicamente. O que é que eu vou fazer? Ó? Ao lado esquerdo, na parte superior, tem aqui, ó, marcar área para manter. O que é que eu quero manter? Ou seja, o que é que eu não quero excluir? Então, eu marco essa opçãozinha, tá? E eu vou clicando, ó, nas partes que eu não quero. Deixa eu... Cliquei muito para cima aqui, deixa eu... Eu vou clicando nas partes que eu não quero que sejam excluídos, ó. E muitas vezes é necessário você sair clicando mesmo em várias partes. Ó, vou só aqui as pernas dos velhinhos aqui. E aqui muitas vezes é essa questão de você clicando mesmo várias vezes, ó, para que ele fique, para que ele não apague, né? Ó, observe que eu já consegui mostrar aqui tá vendo, ó? Aí você vai clicando, qualquer coisa você bota um zoom aqui. Eu não vou nem caprichar, tá, pessoal? Só para ganhar tempo. Então, assim, você vai marcando aí, eu tô clicando meio de lado aqui, tô terminando que algumas coisas vão sair, ou seja, algumas partes brancas. E o que vale é a ponta do lápis, tá? Só para deixar claro. Cabelo aqui da veinha. Eu vou tirar tudo, não. Aliás, não vou caprichar muito, não. Só para vocês verem. Às vezes, se a imagem também não for de boa qualidade, também não ajuda muito, tá? Aí tem aqui, por exemplo, marcar áreas para remover. Eu quero que seja removida essa parte branca aqui, ó, entre um e outro, ó. Aí eu vou clicando para remover, ó. Tá vendo? Eu já separei um do outro aqui. Então, essas partes brancas aqui eu posso remover também. Eita, agora ficou errado. Ali não tem jeito. Ali é a qualidade da imagem. Terminei isso daqui, eu posso simplesmente manter alterações e observo que eu removo o fundo branco, tá? Observo que a perna aqui da terceira velhinha não caprichei, deixei daquele jeito ali. E observo que ele removeu, tá? Então existe esse recursozinho também aqui. Eu vou apagar, não gostei do resultado. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, ó, na parte do estoque, deixa eu só concluir aqui. Esses recortes de pessoas, na verdade, você vai pegar pessoas já prontinhas, tá? Com fundo branco, como por exemplo, alguém com cartaz, você colocar um texto em cima, ou seja, personalizar um texto, é usar a sua criatividade. Então, existe várias possibilidades de vocês fazerem isso. Na partezinha aqui de ícones, quer dizer o seguinte, eu quero colocar um objeto, por exemplo, quero colocar sei lá, um relógio, um avião. Se você descer, você pode pesquisar, tá? Também. Observe que existem vários ícones aí que você pode trabalhar, tá? Por exemplo, vou colocar aqui proibido, por exemplo. Suponhamos que você quer fazer algo como proibido. Aí observe que ele dá um sinalzinho de proibido usar o celular e tal, tal. Se eu colocar aqui, aliás, vou colocar isso aqui, ó. Esses ícones aqui, eles vêm objetos, tá, pessoal? Que inclusive a gente pode até mudar a cor do objeto. Ó, eu posso vir aqui em cima em preenchimento, tá? E eu posso colocá-lo a cor que eu quiser, tá? Então ele é editável, a gente pode fazer essa edição aí. Muito útil também, tá? Utilizamos bastante isso daqui. Continuando aqui, ó, ainda em estoque, partezinha de adesivos, tá? São coisas mais criativas, mais interessantes, ou seja, objetozinhos, vetores, mas são vetores coloridos, tá? Ó, existe um monte de coisa aí interessante. Por exemplo, se você quiser
tornar a sua apresentação ela mais atraente, mais segura, você pode simplesmente, ó, por exemplo, colocar uma série usando os gatinhos aqui, ó, que ele sempre vai vir um personagem e vai vindo várias possibilidades, ó. Então, por exemplo, vou colocar esse cachorrinho aqui, ó. Pronto. Então, suponhamos que você pega nas suas apresentações, deixa eu apagar aqui esse cachorrinho, assim daqui. Suponhamos que você quer colocar nas suas apresentações, ó, quer colocar, pode colocar ele passando assim da apresentação, não tem problema não, tá, ó. Então, ó, assim, fica algo bem curioso, você deixa a sua apresentação com uma dinâmica, digamos, mais interessante, tá? Prende também a atenção das pessoas, né? Então, assim, é questão de criatividade, tá? Outra questão é o seguinte, tá? Que vocês podem observar aqui. A personagem aqui, ela tá com a mão esquerda, tá, pessoal? Tá com a mão esquerda apontando para o lado, né, para o lado esquerdo dela. Mas se eu pegar aqui, ó, nessa bordazinha aqui, por exemplo, e arrastar ela para cá, observa que simplesmente eu inverto. Então, ao invés de ele estar com a mão esquerda, agora ela está com a mão direita. Tá? Então, você pode fazer essa personalizar. A mesma coisa acontece com o cachorro. Tá? Se você for colocar o cachorro do lado direito, você pode inverter aqui o cachorro para ele ficar do lado direito. Certo? Olha lá. Ok? Inclusive what quer dizer o que, né? Vamos ver. Pessoal, compreendendo aí essa parte de imagens aí, como inseri-las, estão conseguindo assimilar? Sim, pessoal, estão conseguindo assimilar? Tranquilo, né? Pessoal, eu estou utilizando aqui o Office 365, tá? Inclusive, para falar um pouquinho sobre a vantagem de você utilizar um Office 365, por exemplo, antes você comprava uma versão 2013, aí depois por exemplo, teve a versão 2013 e aí foi lançada uma nova versão em 2016. Aí suponhamos, você tinha comprado a 2013 e você queria a 2016, você teria que comprar também a 2016, tá? Aí depois teve a 2019, aí você teria que comprar a 2019. Quando você contrata o Office 365, que inclusive ele é mais em conta do que a versão desktop, ele está custando, eu não me recordo se é 200, 300 reais, uma coisa assim. Quando você compra o Office, ele vai ficar atualizando para você automaticamente. Então, toda vez que tiver algum recurso novo, o seu Office vai ser atualizado. Então, não vai ter a necessidade de você, digamos, estar comprando outras versões. Comprou uma, a partir de agora ele vai ficar sempre atualizando. Então, é uma vantagem muito grande para você. Quando você compra, ele vem com o número de série também, então a qualquer momento que você formatar o computador, você pode usar o seu número de série e tal. Aliás, na verdade não é nem o número de série, é você cadastrar um e-mail para a conta do Office 365. Por exemplo, se você observa lá na parte superior aqui do PowerPoint, tem lá, por exemplo, Jadiel Barbosa, que eu estou utilizando a conta da Microcamp. Então, a conta da Microcamp, ela dá direito a usar um Office original. Então, eu estou usando o original a partir do e-mail da Microcamp. Tá, pessoal? Então, nesse caso, é uma boa. Continuando aqui, tá? Na partezinha já vimos todos aqui do imagens de estoque, imagens online. Só lembrando, se você quer buscar uma imagem, e eu mostrei isso, na verdade, na aula passada, né? Então, não é preciso você estar, digamos, salvando a imagem no computador, não, tá? Inclusive, ele dá a possibilidade também de você utilizar o OneDrive. Observa que ao lado esquerdo aqui, ó, tem o serviçozinho da nuvem, né? Que é o OneDrive. Então, seria esse OneDrive aqui, se vocês não utilizarem, ou nunca utilizaram, ou não sabem o que quer dizer, ele corresponde ao Drive do Google, né? Quando nós criamos uma conta do Google, automaticamente nós temos um Drive. E quando nós criamos uma conta da Microsoft, por exemplo, um Hotmail,
automaticamente nós temos um OneDrive, ou seja, um disco virtual, que você pode armazenar suas informações. Tá? Então, você poderia por aqui. Observe que ele dá alguns temas aí, tá? Na verdade, são palavras sinônimas, na verdade, né? Que vai direcionar ele para um grupo. Então, se eu coloco lá, por exemplo, animais. Nesse caso aqui, pessoal, as imagens, elas são as mesmas que você encontra. Se você pesquisar um exemplo por animais lá no Google, você vai encontrar exatamente essas mesmas imagens, tá? Então, só aguardar aqui que ele atualize. Tá aparecendo aqui aos poucos. Vou pegar essa daqui para não demorar muito. Ó, observa que está lá a imagem, tá? Ó, inclusive ele deu uma foto colagem aqui, que eu posso simplesmente apagar essa legenda aqui, ó, de baixo, e fica só a imagem, tá? Então essas imagens aqui, a gente busca ela exatamente dentro aliás, a gente busca ela num conteúdo público, né? Onde várias pessoas têm acesso. Voltando aqui para o formato de imagem, tá? E só complementar, porque basicamente eu mostrei a parte de inserção, né? Deixa claro que os programas do Office, Word, Excel, PowerPoint, não são programas ideais para você formatar uma imagem, tá? Mas ele tem alguns recursos, por exemplo, correção. Ó, se você pegar uma imagem que ela está muito escura, você pode vir aqui clarear. Aí você vai dizer, professor, ficou muito clara, não tem problema. Você volta lá e você pode deixar ela no formato. Eita, esqueci de selecionar. Deixa eu ver aqui se ele vai, que de vez em quando acontece uns bugs aqui. Isso é um bugzinho aqui do PowerPoint, só um instante, tá? Ele não passa nem de slide. Estou clicando aqui nos outros slides, ele não está passando. Aí a minha dúvida eu não sei se esses bugs eles são provocados pela ferramenta do Microsoft Teams, tá? Deixa eu tirar uma dúvida agora aqui, só um instante. Não, é um bug do Office mesmo, que ele mesmo saindo aqui, tirando o compartilhamento, ele... Deixa eu fechar e abrir de novo, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, todo mundo visualizando o slide, só para saber. Tá. Tranquilo, né? Beleza. A internet agora deu uma oscilada. Ela estava muito boa e agora está dando tá normalizando novamente.
Vamos lá. Então, ó, observe que eu posso ir lá na partezinha aqui, ó, de formato de imagem, eu posso, em correção, eu posso ajustar essa questão da qualidade da imagem, né? Então, posso fazer esses ajustezinhos aí. Outra coisa que eu posso fazer é dentro do contextozinho aqui da imagem, em cor, tá? Eu posso também fazer esse ajustezinho, seja ao lado de correção, tem a opçãozinha de cor, e eu posso simplesmente fazer esses ajustezinhos aqui, tá? Alguns, obviamente, vai ficar interessante, outros nem tanto. Então, por exemplo, eu escolhi o mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem uma leve melhoradazinha aqui, tá? Então eu posso fazer, inclusive alguns vocês conhecem porque vocês têm até no celular, essa parte aqui do recolorir, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, um azul, ele vai ficar com um filtrozinho azul. Deixa eu ver se ele vai de novo, ele deu outro bugzinho aqui. Só um instante aqui, pessoal. PowerPoint hoje, nunca vi o PowerPoint travando como está hoje. Até para mudança de slide aqui, selecionar outros objetos, ele está... Ele só não mostra os resultados. Ele está selecionando aqui. Alterei lá a imagenzinha da pitomba, ou melhor, aliás, da pitomba não, do longan aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Tá feio o negócio hoje. Fiz aqui uma coisa, tirei ele sem querer aqui, agora ajeitei. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, assim, eu posso fazer essa formataçãozinha aqui da imagem, tá? De colocar uma cor, de poder colocar, por exemplo, efeitos artísticos. E tem um aqui, essa imagem aqui ela não está valorizando muito, mas tem um efeitozinho aqui, que eu acabei de colocar, só que ele não mostrou ainda aqui, que ele... Deixa eu ver se eu coloco de novo. Ah, agora que foi. E aí, pessoal, esse efeitozinho, eu vejo muitas vezes o pessoal vendendo esse efeito aqui como se fosse um rabiscozinho, não sei se vocês conseguem visualizar legal. Eu vejo o pessoal vendendo quadros, tá? Aqueles prestanistas, né? O pessoal que passa nas portas aí vendendo os quadros utilizando esses mesmos efeitos aqui. Aí eu fico olhando e capaz o cara foi lá no Word, pegou a imagem, aliás, inseriu uma imagem no Word ou qualquer programa do Office e colocou só esse filtro em cima e está vendendo. É algo bem diferente. Mas tem um monte de possibilidades, tá, que você pode fazer na partezinha de efeitos aqui. Tem um, por exemplo, se eu colocar aqui, eu sei que ele não vai ficar legal, que é como se fosse um vidro esfumaçado aqui. Então fica um negócio bem, fosse um vidro molhado, por exemplo, aí. Tá? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, no meu consigo visualizar de boa, tá? Então, quer dizer, você pode fazer muitos recursozinhos dentro do PowerPoint para deixar a sua apresentação ainda mais atraente, ainda mais legal, tá? Então, não gostei desse recursozinho aqui, tá? Não gostei desse recursozinho,
Então, vou deixar ele como estava. Deixa eu voltar ele aqui. Padrãozinho, tá? Ah, não quero essa imagem, a imagem não ficou legal, vou apagar ela aqui, vou deixar sem ela, ficar melhor. Vou tirar, por exemplo, esse aqui, para não inserir um monte aqui, tá? Por outro detalhe, tá, pessoal? Se eu pegar essa personagem aqui, eu descer ela e cortar as pernas dela, também fica interessante para você colocar ela, tá? O que eu digo a você é o seguinte, por exemplo, se eu colocar ela aqui, ó, observe que ela não tem uma base para ela ficar, tá? Ela não tem uma base. Então é como se ela ficasse flutuando. Então uma dica que eu dou, corta mesmo os pés dela aqui, tá? Ou coloca ela bem na basezinha certinho para dar uma realidade. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, no modo de exibição, ó, de leitura, ó, por exemplo, como é que fica o cachorrinho aqui, ó. Observa que ela fica na base do slide. Então, isso dá uma realidadezinha a mais. Então, assim, eu acho mais interessante, ao invés de colocar ela flutuando, tá? Colocar ela no meio aí. Então, não concordo muito com essa prática, tá? Continuando aqui ainda, deixa eu ver aqui o que é que nós temos mais aqui. Eita, o PowerPoint hoje, só um Jesus na causa, viu? Pronto. Vou deixar aqui, tá só testando se estava funcionando. Beleza. Então, essa partezinha de imagem, por exemplo, quando eu clico lá em formatar imagem, eu posso fazer um monte de coisas com ela, né? Desde essa questão de cor, de efeitos artísticos, de transparência. Se eu quiser colocar ela com uma certa transparência, eu posso colocar, tá? Então, tem a partezinha de efeitos. Eu posso colocar a borda, se for o caso. Olha, pessoal, outro exemplo aqui, tá? As pessoas pegam, vende-se na internet aquelas máquinas de impressão, de canecas. Aí o pessoal compra aquelas máquinas, tá? Aí compra o porcelano, ou seja, o porcelanato, como se fosse xícara, só que no formato de meio oval, assim, o formato. Aí o que acontece? Chega aqui e coloca uma... Pessoal, na verdade foi a internet que caiu aqui. Ou a internet caiu, foi o roteador que travou, porque só foi desligar ali o roteador e ele já voltou. Então, é alguma coisa relacionada à energia aí. Vamos lá, voltando aqui ao normal, tá? Então, o pessoal vai lá, por exemplo, uma máquina, ela custa mais ou menos uns R$ 600, entendeu? Compra o porcelanato, é barato, acredito eu, né? Porque uma xícara é barata. Por exemplo, uma xícara, ela custa R$ 7, o pessoal estampa vende por 25, por exemplo, tá? E aí coloca a foto do finado aqui e sai vendendo. É R$ 400 essa pecinha que o pessoal vende. E aqui ele já tem um molde, tá? Já tem um molde para fazer. Então, se, por exemplo, eu acho que eu tenho aqui uma. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar ela, tá? Mostrar a vocês aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou pegar essa daqui. Ó, pessoal. O pessoal faz isso daqui, ó. Tá vendo? Ó?
aí vende por R$ 400 uma bichinha dessa daqui, né? Não é mole não. E o pessoal faz isso aqui numa facilidade muito grande, tá? Que é para colocar nos túmulos, tá? Então fica aí uma ideia também para vocês ganharem dinheiro, né? Vamos lá. Eu apaguei ali, mas não tem problema não. Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho a questão, por exemplo, de borda que eu posso colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu posso pegar o cachorrinho ali e transformar num quadro. Esse quadro eu posso escolher a borda, tá? Posso colocar a borda que eu quiser. Eu posso, por exemplo, alterar a espessura da borda. Lá mesmo. Cadê aqui, ó? Posso alterar a espessura da borda. Eu posso, por exemplo, colocar um efeito. Por exemplo, posso colocar uma sombra. Tá, pessoal? Posso colocar uma sombra, tá? Posso colocar um reflexo, posso colocar um brilho. Olha lá como é que fica. Então, quer dizer, existem N possibilidades de você formatar uma imagem. Então, você pode usar a sua criatividade nesse sentido aí. Tem a partezinha aqui do layout, que seria você colocar ele dentro de um Smart Art. Não é legal aí. Tem a partezinha de cortar uma imagem, tá? Que você pode simplesmente também cortar uma imagem, digamos que você queira cortar aqui, ó, para ajustar melhor ela aqui, ó. Aí observe que ela ficou cortada, tá? Aí você vai dizer, professor, mas eu cortei. Depois de eu cortar, eu posso, por exemplo, voltar ela. Deixa eu ver só se eu consigo aqui, porque o meu PowerPoint aqui tá um Jesus na causa. Pronto, agora vai. Eu posso me arrepender e voltar? Pode. Só clicar lá em cortar novamente, ó. Aumenta, tá, ó. E observe que ela volta ao normal. Então, a qualquer momento, você pode cortar a imagem, ó. E se você se arrepender, você pode voltar e ampliar ela novamente, ó. Tá vendo? Então, você pode fazer todo esse processozinho aí de ir e voltar uma imagem do jeito que você quiser. Tem a partezinha aqui de você, por exemplo, girar a imagem, ó. Então, se você pegar uma imagenzinha, você pode fazer todo esse trabalho, tá? Se você quiser, pode fazer manual, como eu fiz agora ali naquela imagem. Agora, pode fazer ele manual. Se você quiser, pode fazer ele de uma forma, digamos, mais precisa, tá? Questão de alterar o tamanho da imagem, você pode alterar por aqui, tá? Uma dica que eu dou, evitem de fazer esse processo de usar, por exemplo, de aumentar uma imagem utilizando esses pontos do meio, porque quando vocês aumentam a imagem utilizando esse pontozinho do meio, observe que a imagem ela perde o foco, observe que ela fica muito, digamos, desproporcional. Então, eu aconselho, quando vocês forem aumentar ou diminuir uma imagem, sempre usem esses nozinhos aqui do canto, porque ele aumenta de forma proporcional, ok? Pessoal, tranquilo aí na compreensão de você pegar uma imagem, aliás, inserir uma imagem, formatar uma imagem. Todo mundo compreendeu aí? Tranquilo, né? É bem facilzinho, né? De vocês fazerem isso daí. Ok. Vamos lá. Deixa eu diminuir essa imagem, deixar ela aqui no cantinho. Outra coisa, eu vou deixar ela sem... Deixa eu ver se eu... Vou voltar ela e deixar do jeito que tá mais bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa partezinha aqui de imagem, apresentei para vocês todos, tá? Este dispositivo, imagem do estoque, imagens online. Continuando, aí vem, pessoal, um recursozinho aqui deixa eu ver aqui se tem alguém me chamando aqui, só um minutinho. Às vezes é algum aluno que está tendo dificuldade. Não. Vamos lá. E essa partezinha aqui de instantâneo, quando eu coloco aqui, por exemplo, recortar a tela, é bem criativo. Por exemplo, no livro de vocês observam que tem a parte, por exemplo, explicando, ó, aqui é o menu iniciar, aqui é um bloco de ferramentas tal, então pode fazer esse recurso aí. Se eu clicar em recortar a tela, olha o que é que vai acontecer.
na verdade, vocês não estão vendo aí, tá, pessoal? Mas ele me direcionou para a área de trabalho, tá? Para a tela da área de trabalho. Poderia ser para qualquer outro programa também, onde simplesmente, digamos que eu vou explicar sobre a área de notificação do Windows, tá? Da área de trabalho. Então, ó, eu vou lá, seleciono a parte que eu quero, só é fazer um retângulozinho, e observa que ele simplesmente já tira digamos, uma foto daquela parte que está selecionada. E observa que simplesmente você pode ter, digamos, você pode fazer um tutorial, fazer uma apostila, e é exatamente dessa forma que a gente faz, ou melhor, eu já fiz a apostila já há um tempo atrás, e é exatamente feito dessa maneira aqui, com instantâneo. Detalhe, tá? Antes a gente utilizava utilizando uma tecla chamada de print screen lá do teclado, que geralmente fica acima da tecla Enter no lado direito. Se for um teclado normal, for um computador normal, ele vai ter o nomezinho print screen. Então ele tira uma foto da tela. Se for no notebook, porque a tecla é menor, aí ela vai ter lá assim, ó, PRTSCR, ou seja, as abreviações de print screen. Tá? Então essa tecla aí, ela tira um instantâneo da tela, tira uma foto da tela, melhor dizendo. Tá? Então seria essa possibilidade aqui, e aí fazer uma apostila a partir daqui. Continuando, aí vem álbum de fotografia, tá, pessoal? Olha só, o álbum de fotografia é preciso que você já tenha as imagens salvas no computador, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó, em álbum de fotografia. Ele vai abrir uma janela aí, vamos ver se vai abrir para vocês aí também. Abriu, tá? E simplesmente eu vou adicionar as imagens, tá, que eu quero dentro dessa janela. Por exemplo, arquivo do disco, ó. Ele vai abrir agora uma imagenzinha aí, vamos ver se ele vai abrir para vocês. Abriu. Deixa eu clicar aqui em imagem, vou pegar algumas imagens lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou inserir um monte de imagens, tá, pessoal? São imagens que não tem nada a ver, mas vou pegar um monte de imagens aqui. Só para vocês... detalhe, viu, pessoal? Para vocês selecionarem uma por uma, um exemplo, você tem lá um álbum digital para fazer com 50 imagens. Aí você vai inserir uma, clica em inserir, insere outro, clica em inserir. Para diminuir essa possibilidade, você pressiona e segura a tecla Ctrl e vai clicando, ó, e vai clicando nas imagens que você queira, tá? Ó, você vai clicando nas imagens que você queira. E aí quer dizer que você pode inserir várias imagens ao mesmo tempo. Ó, então, observe que eu tenho um monte selecionado, tá? Porque eu pressionei a tecla Ctrl aqui. Vou pegar esse aqui também. Vou lá inserir. Observa que ele já me dá todas as imagens aqui. E uma dicasinha, tá, pessoal? Se por acaso alguém contratar vocês para fazer um álbum digital, um exemplo, para passar no casamento, lá a foto dos noivos, eu cobrava quando eu fazia, tá? E se aparecer eu faço, mas eu cobro 25 centavos por cada imagem. Então, observe que não dá trabalho nenhum, tá? E geralmente as pessoas trazem 100 fotos, ou até mais de 100. Então, quer dizer, você faz em uma hora, você ganha 50 reais, 60 reais. Então, é um trabalho até legal de fazer. Vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Quando eu seleciono uma imagem, eu posso primeiro também, ó, posso alterar ela da ordem, por exemplo, ela está em cima, eu quero colocar ela abaixo, observe que agora ela está em 2, ou seja, está em segunda opção aí, eu posso fazer essa reorganização, eu posso remover a imagem, se for o caso, eu posso girar a imagem, se for o caso, tá? Então, se ela estiver em pé ou deitada e tal, você pode ir lá e ajustar. Eu posso aumentar aqui diminuir o brilho, aumentar o brilho, eu posso diminuir o brilho, eu posso aumentar, ó, na verdade o contraste, e as duas primeiras setinhas são contraste e as outras duas são brilho. Por exemplo, observe que ela fica muito fosca, e aqui eu vou deixar ela mais escura, vou voltar às cores normais dela, tá? Então assim, eu posso fazer esse ajustezinho aqui da imagem para que ela fique mais interessante.
Outra coisa que eu posso fazer mais abaixo aqui, ó, layout do álbum, tá, pessoal? Layout do álbum. Aí tem aqui, ó, ajustar a imagem no slide, tá? Eu posso definir que vai ficar uma imagem no slide, observe que ele também já dá um exemplozinho aqui, tá? Eu posso colocar 2 imagens por slide, observe que ele também já mostra um detalhezinho aqui como é que vai ficar. Eu posso colocar 4 imagens no slide também, tá? Eu posso colocar uma imagem como título, se for o caso, uma imagem título, 2 imagens de títulos, e assim sucessivamente. Eu prefiro utilizar o ajustar a imagem, porque você vai observar que a imagem ela já vai ficar ajustada aí. Tá? Se você quiser colocar alguma legenda depois, você insere um texto. Se você quiser, você pode colocar um tema, tá? Esse tema basicamente seria um designzinho aí, só que eu preciso ter esses temas. Observe que ele dá aqui até umas possibilidades. Por exemplo, vou clicar aqui em selecionar, deixa eu ver se ele vai mostrar lá. Não mostrou aqui. Eu vou deixar esse daqui, se não for legal, depois eu tiro, tá? Terminei isso daqui, pessoal, ó, eu simplesmente vou clicar em criar, tá? Ó. Sim, aí tem as caixas de texto, viu, pessoal, que eu já ia esquecendo aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui esse primeiro. Deixa eu ver aqui uma imagem. Pronto. Digamos que eu vou colocar uma legenda na fotozinha aqui da moça. Não sei se tá aparecendo aí para vocês o rosto de uma moça. Mas eu vou clicar aqui, ó, nova caixa de texto. E essa caixa de texto, ela vai aparecer onde simplesmente eu vou dizer qual é o texto que eu quero, tá? Então eu posso... Aliás, ele vai surgir lá, depois eu coloco. Tirar não. Aliás, colocar não, isso daqui. Deixar sem caixa de texto. Vou clicar em criar. Quando eu clicar em criar, observa que ele já abriu aí, ó, uma... Tá vendo? Ó? Já abriu um novo arquivo. Deixa eu compartilhar aqui, que vocês não veem aí não, que é um novo documento. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Aí observa que ele já dá o nome de álbum de fotografia. Todas as imagens, ó, elas já ficam organizadas, tá? Ó, todas as imagens já ficam organizadas. O tema que eu escolhi foi exatamente esse tema verde aqui, mas não é que eu tenho que utilizar ele, foi só para mostrar para vocês a respeito de um tema, tá? Então seria dessa maneira aqui, ó. Ele ficaria dessa forma. Deixa eu mudar aqui o design, que eu não quero nem o design. Deixar ele branco, porque fica melhor, tá? Olha lá. Então, observe que eu tenho o álbum de fotografia pronto aí. Então, rapidinho aí, depois é só você transformar ele, por exemplo, em vídeo, que eu ainda vou mostrar para vocês como fazer isso. Aí talvez vocês, professor, só isso, só isso. Mas assim, não é ainda a forma que eu uso tradicional, tá? Eu prefiro fazer com que, porque, ó, se vocês observarem essa imagem aqui, como ela não tem um tamanho, ou pelo menos um formato igual ao do slide, observe que fica essas partes brancas sobrando aqui. E aí, o que é que eu gosto de fazer? Deixa eu apagar esse e fazer um do zero aqui rapidinho para vocês verem. Só um minutinho. Eu prefiro colocar todas as imagens como plano de fundo. Como eu coloquei aquelas imagens, aliás, no slide anterior, melhor, no arquivo anterior, eu coloquei uma... Poxa, estranho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto. Olha só. Eu prefiro fazer isso aqui. Digamos que eu coloco lá álbum, foi errado aqui. Álbum de fotografia. Melhor, fazer aqui. José e Maria, por exemplo. José e Maria, digamos que eu vou fazer. Vou pedir um novo slide aqui. Na verdade, eu vou pedir um novo em branco, tá? Totalmente em branco aqui. E aqui, pessoal, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Clico com o botão direito em cima dele. Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Ou seja, inserir todas as imagens
ao invés de utilizar, porque as imagens elas ficam soltas lá, eu prefiro vir aqui, ó, imagem, preenchimento com imagem ou textura, eu prefiro vir aqui em inserir. Deixa eu ver se ele abre aqui. Do arquivo, ou seja, de um arquivo. E lá na pasta imagem, por exemplo, eu só vou inserir as imagens aqui. Então, por exemplo, digamos que eu pegue a do hambúrguer. Aí eu clico lá em inserir, observe que já ficou a do hambúrguer. Aí eu vou lá aqui, ó, mais um slide, aí ele já veio um slide em branco. Aí eu vou aqui novamente, ó, preenchimento com imagem e textura, do arquivo. Deixa eu pegar outra imagem aqui. Vou colocar essa daqui. Ó, aí se você observar essa mesma imagem aqui, se por acaso eu não tivesse colocado ela dessa maneira, ele simplesmente ia ficar um quadrado e ia ficar umas bordas brancas. Então, observe que ele ajusta melhor. Aí eu vou lá, ó, novo slide, preenchimento aqui, ó, novamente, inserir do arquivo. E eu vou escolher um novo arquivo. Vou pegar aqui outra imagem. Olha lá. Então, assim, tudo vai ficando mais ajustado. Então, assim, eu acho mais interessante criar, até porque quando a gente for colocar os efeitos, a gente coloca o efeito direto no slide e aí fica mais interessante. Ao invés de estar colocando o efeito na imagem por imagem, a gente já coloca nos slides. Então, assim, eu acho mais prático também fazer dessa maneira. Pronto. Então, assim eu vou fazendo. Se você tem lá 100 imagens, coloca 100 imagens uma por uma, tá? Pegou essas imagens aqui, por exemplo, ó, você vem aqui em transição, digamos assim, eu não vou nem caprichar, tá, pessoal? Eu vou só mostrar para vocês. Ele tem aqui um monte de transição aqui de slides. Eu, inclusive, aconselho para que vocês não coloquem algo muito, digamos, espalhafatoso, isso é uma coisa bem simples. Eu vou colocar essa ondulação aqui, ó, tá? E vou aplicar, cadê aqui? Aplicar tudo, ó. Coloquei ondulação, vou clicar aqui em aplicar tudo, tá? Quando eu clico agora aqui, deixa eu ver aqui, ó, visualizar, ó, tá vendo como é que... Não sei se vocês conseguem visualizar os efeitos aí, pessoal. Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas assim, ficam os efeitos show de bola. E aí é só configurar para ele ir passando automaticamente, tá? E depois ir transformando, ó, acho que consegue aí. Tá com um delayzinho aqui, mas agora seria só colocar, digamos, definir ele para passar automaticamente, se for o caso, colocar alguma música de fundo, tá? E para converter em vídeo é só vir aqui, ó, em arquivo. Aí vem aqui exportar, ainda vou explicar mais detalhadamente para vocês lá na frente, tá? Aí eu posso aqui, ó, simplesmente criar um vídeo. Então eu posso criar um vídeo, eu posso transformar em uma apresentação GIF, ou um exemplo para quem quer aprender a fazer GIF também pode fazer no PowerPoint e gerar o GIF a partir daqui. Eu posso já empacotar para ele ir para um CD, digamos que a pessoa queira um DVD, na verdade, um CD, um DVD, para assistir no aparelho de DVD em casa. Então já pode vir para cá, tá? Eu posso criar folhetos, isso aqui eu vou explicar para vocês lá na frente, tá? Mas seria só criar o vídeo, escolher, por exemplo, qual é a qualidade do vídeo que você quer, se você quer em Ultra HD, ou seja, 4K, se quer Full HD, se quer HD ou se quer o tamanho padrão. Então você define, definiu aqui, criou o vídeo, pronto, acabou. O álbum estava pronto, você vai ganhar o seu dinheirinho aí, tá? Então basicamente seria esse processo de criar, digamos, vídeos, tá? Pessoal, assimilaram esse processozinho aí de criar vídeo? Aliás, de criar álbum? Entenderam as duas formas? Uma utilizando a própria ferramenta de criar álbum e a outra, essa outra que é a que eu uso, a que eu acho mais interessante, tá? Essa outra maneira aí. Bem, pessoal, todo mundo compreendeu aí? Tranquilo?
pessoal? O Isael entendeu, Joelma sim. Vitor, Tô entendendo, professor. entendeu, né? Lucas, entendeu? Entendi, professor. Beleza. Ok. Então aí observe que assim, o PowerPoint ele é muito prático, tá? Essa partezinha aqui de criar. Deixa eu compartilhar aqui novamente a outra apresentação aqui de frutas para a gente continuar na aula, tá? Ó, continuando aqui, tá? Então viram aí álbum de fotografia. A parte de formas, isso daqui é muito antigo, ele tem, assim, pode nos ajudar, tá? Então, por exemplo, existem esses objetos, essas formas geométricas, observe que os objetos eles são divididos em grupos, então tem linhas, retângulos, formas básicas, setas largas, formas de equação, fluxograma, estrelas e faixas e textos explicativos. E no caso do PowerPoint, ele vem os botões aqui de ação, que seria você voltar para o slide anterior, você ir para o próximo slide, mas o PowerPoint por si só já tem esses botões funcionando, então não vejo como muita utilidade, e assim, nesse caso, uma apresentação normal, fazer. Mas eu sei que é possível, não fiz ainda, mas eu sei que é possível, o pessoal cria uns joguinhos no PowerPoint, tá? Então, aí o pessoal usa esses botõezinhos aqui, bem criativo. Mas digamos que eu vou pegar aqui um texto explicativo, vou abrir esse texto explicativo aqui, e esse pontinho laranjinha aqui, ó, eu vou colocar como se fosse a imaginação do cachorrinho. E aqui eu posso digitar o texto, o que ele está falando, por exemplo, colocar aqui uma exclamação, né? Aí, ó, observe que eu posso simplesmente reorganizar, ficou muito para baixo, vou reorganizá-lo aqui, observe que ele fica aqui. Esse texto explicativo eu posso simplesmente escolher uma cor, eu posso colocar um contorno, se for o caso, colocar aqui um lilás, eu posso aumentar a largura desse contorno aqui, ó, sabe que ele fica bem formatadozinho aqui. Eu posso escolher tracejado, isso aí eu acabei de mostrar agora há pouco. Aí vem a questão, por exemplo, do brilho, se você quiser para dar um destaquezinho, um realcezinho a mais, você pode fazer. E existem várias possibilidades também. Se você colocar isso daqui, ó, até que não ficou ruim não, ficou legal, tá? Então você pode usar essa partezinha aqui de efeitos. A questão do texto, eu posso personalizar com esses formatos aqui já prontos, ó, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, vou colocar isso aqui. Ou simplesmente você pode personalizar. Se eu colocar aqui um laranja, laranja com laranja, não vai dar para ver muita coisa. Vou colocar aqui uma cor escura, colocar o lilás de cor ali, tá? Eu posso simplesmente, no texto, eu posso colocar, personalizar a cor que eu quiser, colocar até uma imagem dentro do texto, só que ali, mesmo que coloque uma imagem, não vai dar para perceber muita coisa, tá? Cadê que eu errei sem querer? Vamos lá, eu posso ainda colocar alguns outros efeitos no texto, por exemplo, vou colocar um brilho dentro do texto, olha lá. Observe que agora ficou um contornozinho vermelho aqui, ou melhor, rosa no texto. Eu posso... Cadê aqui? Eu posso colocar uma rotação, por exemplo, 3D. Aliás, vou colocar esse outro aqui. Não aceito. Não está selecionado, como é que vai? Deixa eu ver aqui, que ele deu outro bugzinho aqui. Quando menos espera, ele volta. Interessante que ele até mostra toda... Deixa eu mudar aqui. Não vai de jeito nenhum aqui. Cheio de bugs. Deixa eu compartilhar outro aqui, outro
outro PowerPoint aqui só para colocar aqui do álbum lá só para a gente utilizar, tá? Então aqui essas formas, elas são todas editáveis, tá? Por exemplo, tem algumas formas, se você fizer aqui, ó, observe que tem um monte de pontinhos laranja, e esses pontinhos laranjas, eles servem exatamente para você manipular a forma, ó. Suponhamos, eu vou fazer aqui uma janelinha, ó. Olha lá. Entendeu? Foi bem criativo aí. Pode fazer uma cruz normal, você pode usar mesmo. Criatividade, aí quem manda é você. Tá? Você pode alterar o formato e as cores, elas são de praxe, né? Os efeitos são os mesmos que você pode ir colocando. Certo? Vou deixar ela aqui do lado. Vou voltar aqui em inserir. Vimos formas, agora vamos para ícones. Os ícones, inclusive, são basicamente aqueles mesmos que nós vimos lá na parte de inserir imagem. Tá? Então, eu posso simplesmente escolher um ícone. E lembrando que esse ícone ele é editável. Você pode pegar e escolher ele editável. Por exemplo, colocar aqui uma banana. Inclusive, eu posso inserir mais de uma, tá, pessoal? Se for o caso, só ir marcando aqui, ó. Vou clicar em inserir. Vamos ver aqui se ele abre, se ele insere. Ele deu um erro, vou enviar novamente. Vou colocar um de cada vez agora. Deixa eu pegar outro aqui que... pegar o coração. Bom, então essa forma aqui ela pode ser também alterada, ou seja, você pode colocar a cor que você quiser, tá? Quem diz é você. Se quiser colocar um contorno, pode também, ó, tá? Então é só usar a criatividade aí. Em algum momento ele vai servir aí para todo mundo. Vamos lá, continuando aqui, a partezinha dos modelos 3D, que eu mostrei isso para vocês lá no Word já, tá? Então, por exemplo, do arquivo eu não tenho nenhum modelo do arquivo, porque o Windows 10 ele já vem com recursos para você montar a questão do 3D, tá, pessoal? Tem umas ferramentazinhas aí que também que eu nem parei para ver. Mas tem o Paint 3D que você pode criar uns modelozinhos 3D bem legais aí. Vamos lá. Então, ó, toda vez que eu abro aqui tem recursos novos. Então, como é um sistema online, esses recursos eles vão sendo atualizados sempre, tá? Então, eu posso, por exemplo, gatos e cachorro. Vou pegar um aqui. Lembrando que esses modelos 3D que tem um bonequinho correndo aqui, ó, em movimento, tá? São modelos que eles vão estar em movimento lá também, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Um modelo bonitinho aqui. Vou pegar esse aqui daqui. Vamos aguardar aí para ele inserir.
Aí observa lá que o cachorro fica movimentando, né? Se movimentando. Então, assim, fica bem criativozinho. Você também numa apresentação tem algum bonequinho aí, algum avatarzinho que ele fica em movimento. Então, assim, é algo criativo. Agora, sim, na questão da apresentação em si, as pessoas vão perder a concentração no objetivo principal, tá? Então, assim, se for alguma coisa ilegal, assim, uma coisa que não seja formal, você pode utilizar, tá? Mas, por exemplo, você ir lá também cadê aqui? Modelos 3D. Você escolher, por exemplo, as partes do corpo humano, por exemplo, apresentar um trabalho. Vamos ver aqui. Coração, esse coração. Aí observa lá, pessoal, que você apresentar um trabalho, por exemplo, de ciências, tá? Observe que torna-se com certeza um trabalho bem mais interessante para ser apresentado, tá? Por exemplo, se você está apresentando um trabalho justamente do coração, claro que você vai estudar o que é cada partezinha aqui, né? E lá você vai explicar quais são as funcionalidades e tal. Outra coisa que você pode fazer nesses modos de exibição aqui em cima, ele dá a várias formas, ou seja, você pode ver o objeto de várias formas. Então, aqui ele por fora, tá? E você pode mostrar ele por dentro. Isso sem falar também que esse daqui você pode mover ele, ver se ele vai aqui agora também. Deixa eu ver aqui o que eu fiz, tá? Novamente tá com um bugzinho aqui de eu não conseguir girá-lo, tá? Melhor, de fazer a edição aqui. Deixa eu colocar só o meu carregador aqui. Galera, já tem, pronto. Então, ó, você pode fazer todo esse processozinho aí de inserir objetos, tá, pessoal? De inserir objetos 3D, se for o caso, tá? Deixa eu passar para outro documento agora aqui para ver se eu consigo alterar, porque ele, quando eu clico, até os recursos de cima, eles mudam, tá vendo? Ó, eles vão mudando. Agora eu não consigo visualizar a seleção e a gente não consegue visualizar aqui o resultado. Acho que é um bugzinho aí do programa. Deixa eu voltar para o anterior aqui, vou ver se ele vai agora. Agora ele tá. Vamos lá. Então, vimos aí o inserir modelos 3D, que seria essa parte. Deixa eu ver se ele mostra aí para vocês. Vocês estão visualizando a tela do PowerPoint, pessoal? Só para saber. Sim. Pronto. Sim. Tá aqui no jogo de cintura para vocês tentarem acompanhar aqui direitinho, tá? Então, já viram modelos 3D. Eu vou pedir aqui mais um slide em branco, tá? E observa que eu posso também inserir os Smart Arts, ó, tanto pelo o recursozinho aqui direto no PowerPoint, ou eu posso ir lá em cima. Tanto faz, tá, pessoal? Um ou outro, tá? E os Smart Arts, lembra que nós utilizamos lá no Google, por exemplo, aliás, no Word, a gente utilizou, eu acho que foi a hierarquia, tá? Mas, ó, existe vários que você pode montar, tá? Deixa eu ver aqui um outro modelozinho para a gente utilizar. Por exemplo, processo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pensar aqui numa possibilidade. Vou pegar aqui uma ideia. Vou pegar esse daqui mesmo, mais simples.
Então, digamos que, por exemplo, processo, aliás, desenvolvimento, por exemplo. O que é que leva a gente a criar quais são os processos até a gente criar um app, por exemplo, tá? Ou um aplicativo. Então, primeiro vem uma necessidade, tá? Então, se cria um aplicativo porque nós temos uma necessidade. Depois da necessidade, nós fazemos um projeto, tá? Depois eu vou colocar aqui o passo a passo normal, né? Aí, digamos que nós vamos criar, por exemplo, criei o projeto, ou seja, a ideia, né? Aí eu vou criar um protótipo, que é um modelo próximo da realidade. Aí observa, pessoal, porque aqui o esquerdo, ali já acabou os quadradozinhos. Então, só eu vim aqui ao lado esquerdo, dar um toquezinho na tecla Enter, e eu vou colocar aqui o app, por exemplo, tá? Então, eu posso criar essas possibilidadezinhas aqui. Vou fechar, que eu não vou usar mais. Então, para a gente chegar a criar um app, primeiro eu tenho que ter uma necessidade, depois eu tenho que projetar, depois eu tenho que criar um protótipo, que é um modelo próximo da realidade, e por último eu tenho que criar o aplicativo propriamente dito, tá? Dentro dessa possibilidade aqui, eu posso formatar também. Então, ó, eu posso escolher alguns modelozinhos para deixar mais interessante. Eu posso alterar as cores, tá? Por exemplo, deixar mais coloridozinho aí, talvez fica melhor a compreensão, tá? Então, assim, esses Smart Arts, ele é um gráfico, mas ele é um gráfico de processos, ou seja, ele é um gráfico que mostra um passo a passo, diferente daquele gráfico normal, que seria, que a gente até vai ver já já, que seria basicamente com o intuito da gente converter valores para uma representação, ou seja, uma representação numérica. E esse Smart Arts, ele é um gráfico também, só que ele é um gráfico para representar, por exemplo, textos, organizações e por aí vai. Tá? Então, ele é diferente do gráfico comum. Então, aqui, ele é um objeto qualquer, eu posso arrastá-lo, eu posso formatá-lo, por exemplo, ó. Eu posso colocar uma cor no fundo, eu posso clicar em cada quadradozinho aqui, eu posso personalizar a cor individualmente, se for o caso. Vou colocar um lilás agora. Então, eu posso alterar o texto, inclusive colocar dos textos prontos que tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar um texto pronto. Tá? Eu posso, ou seja, eu posso formatar todos os itens, tá? Eu posso formatar todos os itens do Smart Arts. Posso fazer toda essa edição. Já deu um bug de novo aqui, tá? Então, assim, seria basicamente isso. O intuito de você projetar um tipo de gráfico aí, ok? Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês outro slide para a gente... E quando dá bug, a gente correr para um outro aqui. Deixa eu pedir aqui um novo slide aqui. Apesar que esse aqui nem voltou ainda. Nem voltou ao normal. Deixa eu ir para outro. Oh, desliga o roteador novamente. Não, precisa não. Precisa não. Deixa eu conectar aqui o meu carregador, tá, pessoal? Só um instantezinho, está descarregando aqui. Vamos lá. Então, ó. Pessoal, vocês estão me vendo ou estão vendo uma apresentação aqui do PowerPoint? Vou só compartilhar novamente, tá? Abriu a tela agora.
Pronto, da beleza. apresentação. Pronto, beleza. Vamos lá. Nós vimos aí a questão do Smart Arts, agora do gráfico, tá? Então, o gráfico já é algo que vocês também já conhecem. O gráfico, ele é um recurso do Excel, tá? Então, na verdade, o PowerPoint está pedindo ajuda ao Excel para montar o gráfico. Podemos usar colunas, pizzas, linhas, barras, então tudo isso daqui também eu já mostrei para vocês. Cada gráfico ele tem uma estrutura de dados recomendada. Por exemplo, se eu clicar em pizza, nesse caso aqui, tá? Como nós não temos os dados ainda, porque lá no Excel, geralmente, quando nós vamos criar um gráfico, eu já tenho os dados. Quando eu vou criar aqui, eu não tenho esses dados ainda. Então, quando eu clico nos dados, ele vai me dar uma estrutura de dados, tá? E talvez, por exemplo, eu escolho pizza, mas quando eu vou para a estrutura de dados, às vezes não é o recomendável. Então, às vezes eu também não tenho um resultado satisfatório. Então, o mais rápido aqui para a gente criar, vou escolher gráfico, vou escolher 3D, vou clicar em OK. Vamos ver aqui se ele abre. Observe que ele já abre uma planilhazinha do Excel, tá? E digamos que eu vou colocar aqui, eu vou modificar essa estrutura aqui. Eu vou colocar, por exemplo, votos. E aqui eu vou colocar, ó, José, Maria, Creuza, Sebastião. Aí digamos que eu posso ir lá e colocando, por exemplo, vou colocar aqui 8.200 votos, 3.200 votos, 1.400 votos, 1.200 votos. Tá? Digamos que está só mais fácil aí para vocês. Pronto, terminei ali, fechei a planilhazinha aqui do Excel e observe que ele já me dá um gráfico pronto, que aí eu posso simplesmente alterar as cores, ó, posso colocar a cor que eu quiser, eu posso alterar o layout do gráfico, por exemplo, se eu quero que ele seja representado através de porcentagem, eu posso colocar isso daqui, ó, de porcentagem. Então, esse formato que eu coloquei agora aqui de porcentagem, ele já fica dentro da fatia da pizza, já vai ficando o nome e a porcentagem. E existem vários outros, aí você vai escolher. Por exemplo, esse aqui já fica a legenda, tá? A legenda um fora do outro. Eu acho mais prático esse primeiro, mas poderia ser com a quantidade de votos, tá? Então, a legenda ao lado direito. Eu acho mais prático esse daqui. Esse gráfico, simplesmente eu posso formatá-lo. Deixa eu ver um detalhezinho aqui, ó, um recurso novo que eu não tinha visto. A gente poder formatá-lo aqui. Aliás, tem esse daqui que eu acho bem bonito também. Vamos lá. E observa aqui que eu já tenho um gráfico, por exemplo, bem organizado, bem estruturado. Aí tem aqui os estilos que você pode mudar. Tá? Você pode escolher o estilo que você quiser. Você pode, por exemplo, separar as fatias, se for o caso. Ó. Olha lá, você pode separar as fatias. Você pode, por exemplo, editar os dados a hora que você quiser. Tá? Só é clicar aqui em editar dados, que aí a planilhazinha vai aparecer. Tá? Então, se você perceber que algo está errado, só é você corrigir. Eu posso selecionar dados, ele vai voltar aqui para o mesmo lugar, ou pegar dados de uma outra planilha. Tá? Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Beleza. Aí eu posso, por exemplo, formatar ele e colocar, por exemplo, nome e votos aqui. Primeiro, se eu quiser aumentar, eu volto aqui para a página inicial, posso aumentar o nome e votos, ó. O gráfico ele vai diminuindo também. Inclusive eu posso editar, se for o caso, por exemplo, eleições 2020, né, que não vai acontecer, provável. Certo. Vamos lá. Eu posso simplesmente no formato colocar
mudar para o estilo rápido a hora que eu quiser, tá? Colocar isso daqui. Eu posso alterar as cores que eu quiser, tá? Então, posso fazer essa personalização. As fatias, eu posso clicar, por exemplo, individualmente em cada uma delas. Eu posso simplesmente alterar as cores de cada uma delas, tá? Nesse caso, eu vou ter que alterar a legenda também. Ok? Clicar mais uma vez. E aqui eu vou colocar um lilás, tá? E aí eu vou fazendo toda essa formatação. Se eu quiser criar um fundo aqui, aí eu clico no fundo, aí vou aqui, ó, e escolho um fundo. Se quiser eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar um gradiente, por exemplo. Ó, posso colocar um gradiente. Aí esse verde aqui ele já não se destacou, aí eu vou lá, coloco aqui uma outra cor. Deixa eu ver se eu consigo. Já deu bug, tá? Já não consigo mais selecionar, já bugou. Curioso, estranho, tá? Então, por aí vocês têm uma ideia que a gente pode personalizar esses gráficos, né? Ou seja, colocar o gráfico com a informação que a gente desejar, tá? Então, dentro de uma apresentação, você pode utilizar todos os recursos que você necessitar. Agora, ter a preocupação de não colocar um recurso que você não utilize, tá? Que você realmente não utilize. E também, assim, não poluir o slide, né? Ah, eu vou encher de vídeo, vou colocar música. Então, pessoal, tem que ter um certo cuidado nessa questão de você utilizar todos os recursos. Porque, como eu falei, se você colocar monte de recursos na apresentação, você vai tirar a atenção do contexto principal. Tá? Então, as pessoas ficam na parte ficam ansiosos para saber qual vai ser o próximo efeito, qual vai ser a próxima música, tá? Então tem que ter todo um cuidado em relação a isso daí, certo? Pessoal, compreenderam essa partezinha aí de inserir imagens, ícones, Uhum. smart arts, gráficos instantâneos, tranquilo. Pessoal, Uhum. eu não tô com o livro aqui, tá? Eu não estou sem parâmetro a questão de exercício para vocês. Mas se vocês quiserem, por exemplo, tenta, por favor. Aliás, vou lançar aí um exercício para vocês, tá? E aí vocês podem fazer pelo PowerPoint mesmo, aliás, pelo o celular mesmo. Então, cria uma apresentação com pelo menos 5 slides, tá? Sobre a pandemia, tá, pessoal? Compreenderam aí todo mundo? Bem, pessoal, todo mundo aí compreendido? É. Pronto, um slide, e aí vocês podem usar imagens, vocês podem usar texto, tá? Usem a criatividade. Aí vocês façam e enviam para o meu e-mail. Tranquilo? Certo. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Então, pessoal, sendo assim, tá? Eu vou liberar vocês hoje mais cedo, não é normal, né? Mas eu vou liberar vocês mais cedo hoje, faltando aí 8 minutinhos. Então, sendo assim, tenham uma ótima semana, tá? E quarta-feira estaremos de volta. Ok? Tudo bem? Então, estão liberados. Vão com Deus.